Fala pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui novamente. Estamos no mês de outubro, comemorando o quê? O Outubro Rosa. E nesse Trocando Ideia On nós temos até um cenário especial dessa vez, com uma pessoa super especial também, para a gente poder comentar um pouquinho mais sobre a nossa campanha do mês de outubro, que é o Pink Femme, que é o cuidado do físico, emocional, mental e espiritual, trazendo o tema por que as nossas emoções acabam atingindo a nossa parte física, né? Como que tudo isso acontece? Porque, como a gente já sabe, né, já foi demonstrado em vários estudos, o câncer hoje atinge só 10% das mulheres que têm câncer de mama, por exemplo, por situações hereditárias. E muitas outras são fatores emocionais, são fatores relacionados ao estilo de vida também, sim, né, Sô? E isso é muito importante a gente falar hoje em dia, porque a gente só acha que a gente tem uma doença crônica por má alimentação ou por rotinas que não são boas, mas a própria rotina também está atribuída a um problema emocional, né? Então, a gente trouxe aqui para vocês, de uma maneira muito carinhosa, a Soane, psicanalista clínica, que vai falar um pouquinho pra gente como que funciona tudo isso, ok? Muito obrigada por ter aceitado, viu, So? Eu que agradeço, gente. Que honra participar, né, com essa mulher linda, maravilhosa, que eu acompanho, né? A gente tá junto lá na igreja, a gente de vez em quando serve. Obrigada, viu? Imagina. So, para iniciar, o que acontece com o emocional, né? Para que ele consiga ter tanta força para atingir a parte física do ser humano, para chegar numa doença crônica, por exemplo, como um câncer de mama. O que acontece? Como você mesmo já disse, essa campanha maravilhosa, e a Femme tem tudo a ver, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E nós não conseguimos separar essas coisas, né? Então, eu costumo dizer que aquilo que nós alimentamos mais acaba dirigindo as nossas escolhas e automaticamente a nossa vida. Então, existem coisas das quais nós não conseguimos nomear, e aquilo que eu não consigo nomear geralmente está por trás o quê? Os recalques, as repressões. Então, é aquilo que causa dor, é o sofrimento, são as angústias, e que nós não sabemos lidar com elas. Por quê? Porque nós acabamos despertando em nós um instinto de sobrevivência, que é o normal do ser humano. Então, todas as vezes que o ser humano ele se sente ameaçado, então ele percebe que ele vai vivenciar novamente essa angústia, essas dores. E aí, o que o corpo faz? Ele somatiza, que nós, né, vamos falar então das doenças psicossomáticas. E aí tem uma frase muito conhecida de Freud, que ele fala que quando a boca se cala, falam-se as pontas dos dedos. Então, todo comportamento, vamos dizer assim, né, ele existe porque por trás existe causas e efeitos. Então, nós sabemos que hoje nós existimos no presente, nós fazemos escolhas no presente, mas será que nós somos realmente livres para fazer essas escolhas? Será que realmente nós estamos à mercê das causas do passado e das expectativas desse futuro e acaba, então, determinando as nossas escolhas do presente? Então, são várias questões, né, emocionais aí que permeiam a nossa vida, a vida do ser humano. Por isso que nós falamos dessas doenças psicossomáticas. Então, é um conjunto de coisas. Eu já ouvi falar, né, de vários relatos de mulheres que têm ou tiveram câncer, que de alguma forma tinham alguma raiz de rejeição, né? Seja na adolescência, seja na infância, né? Ou mesmo antes do parto, né? Ou da mãe. E é muito engraçado porque a gente vê muito isso com as mulheres, né? Raiz de rejeição do pai, principalmente, né? Como afeta, né? A raiz da rejeição do pai no comportamento, no estilo de vida dessa mulher, né? Você acha que tem alguma coisa a ver o símbolo, né, do pai ser mais pesado, né, e determinante também para acabar
atraindo, né, essas doenças psicossomáticas, gerando também uma doença crônica? Sim, com certeza, porque quando nós vamos falar de alma, né, a gente tem que pensar também na questão da psique. E a nossa mentalidade, os nossos pensamentos vão acabar determinando muitas dessas emoções que ocorrem dentro do nosso coração, né, dentro da nossa alma. E as feridas, elas são instaladas num período da qual a criança ela é muito lúdica. Então a criança ela não tem aquela maturidade para entender algumas cenas, né? Por exemplo, eu dei esse exemplo recentemente. Imagina um casal, né? Vamos colocar lá o pai e a mãe. E imagina o pai chegando e falando para a mãe de uma promoção que ele acabou de receber no trabalho. Então imagina se é uma pessoa, né, sanguínea, e ele chega já, né? Ai, que legal! Deu certo, né? Eu consegui uma promoção. A criança que está ali, ela não sabe o que está acontecendo. Então, esses gestos mais bruscos, a traumatização, a criança pode interpretar como algo ruim. Então, o que acontece? A comunicação não é exatamente aquilo que eu ouço, não tem a ver com aquele que está entregando a mensagem, mas com aquele que está recebendo, a maneira que ele está interpretando. E ele interpreta a maneira que ele sente. Então é muito mais profundo uma imagem, né? Então a criação de uma imagem inconsciente, ela é muito profunda na vida do ser humano. E se essa imagem for interpretada como um sofrimento, como uma dor, como uma angústia, uma frustração, isso pode sim ser uma semente que cai no nosso coração, encontra o terreno fértil e vai ser instalado ali uma ferida. Então a ferida da rejeição, por exemplo, geralmente ela é com a pessoa do mesmo sexo, o genitor do mesmo sexo. Então a filha em relação à mãe e o pai, e o filho em relação ao pai. Então aí nós já podemos falar na questão da paternidade, porque quem dá destino é o pai, né? E quando você não encontra esses valores, essa interpretação saudável, de uma forma saudável, vamos dizer assim, de uma pessoa que você confia, que é o pai, que é o que vai te dar destino, e você tem a confiabilidade, a segurança de realmente seguir essa direção do pai, o que acontece? Quando você inverte esses papéis, que é o papel da mulher, do pai com a mãe, causa-se então essa ferida, essa angústia muito grande no ser humano. Por quê? Porque a mulher, ela não quer, eu sempre falo, né? Ela não quer um homem bonito, ela quer um homem convicto, então ela quer um homem que lhe passe uma segurança, entende? Então quando esses papéis são invertidos e quando o pai não faz o seu papel de pai, cria-se uma ferida muito grande, sendo na menina com a genitora do mesmo sexo a ferida da rejeição, ou do homem com o pai a ferida da rejeição. Quando é sexo oposto, aí é a ferida do abandono, que também tem uma série de fatores, características que vão prejudicar a criança. Geralmente, essa característica de desenvolvimento, vamos dizer assim, psicossocial, se dá de 3 a 6 anos. Né, que a criança ela absorve, algumas literaturas vão dizer isso, que ela absorve muito mais rapidamente isso, né? Então imagina, um adulto quando ele se torna, ele cresce com essa ferida, ele vai acabar ferindo outras pessoas, né? Então nós somos vítimas de outras vítimas, por isso que é primordial a pessoa realmente identificar aquilo que está angustiando, nomear aquilo, buscar realmente, porque as pessoas falam assim, mas em comparação com o seu problema não é nada, não é, é importante, né? Então, a terapia, né, no caso da psicanálise, ela vai trazer a questão da associação livre, que é a cura pela fala. É você aprender primeiro a identificar, a nomear, e aí você falar a respeito disso para que você consiga ressignificar. Você entender que houve uma causa e talvez as suas escolhas, talvez alguns comportamentos, algumas reações são referentes a essa causa. Mas isso não pode ditar a sua vida, porque né, você não se move pelas circunstâncias, a tua alma não governa, né? Quem governa é a verdade pela qual você acredita. Conhecereis a verdade vos despertará. Então é criar essa necessidade realmente de conhecer a verdade, porque muitas pessoas vivem uma história porque não conhecem a verdadeira história sobre a sua vida. Então eu falo assim, é legal, né, a gente pensar na questão do destino, mas melhor ainda é nós conhecermos de onde nós viemos, qual é a nossa origem. Eu sempre falo isso também. Então, assim, algumas pessoas têm essa dificuldade de nomear as suas emoções, de identificar. Então, é primordial que você realmente busque uma ajuda, que você tente ali, ao menos, procurar alguém, que você consiga identificar o que está acontecendo ali. Porque é como Freud, né, nessa frase que eu falei, né, quando se calam-se as palavras,
as pontas dos dedos ali, elas vão, de alguma forma, vão ser manifestadas no seu corpo. Através de doenças psicossomáticas, através de enxaqueca, através de dores, através, por exemplo, uma criança de 0 a 2 anos, que a gente fala da fase oral, né? Então, a criança ali de 0 a 2 anos, que ela passou por uma situação, por alguma dificuldade, o desenvolvimento dela não foi de uma forma, vamos dizer, saudável, equilibrado, ela pode se tornar um adulto com compulsividade. Então, uma pessoa que fala muito, uma pessoa que tem uma dificuldade com a bebida, com o cigarro e tudo mais. Nossa, muito interessante isso. É bem legal a gente lembrar aquela parte que você falou, né? Que a criança não entende, mas vê gestos bruscos, já toma assim, já tem uma outra percepção, pra gente entender que quando a gente fala, né, da rejeição, do abandono, né? A gente não tá falando só especificamente daquele ato 80, né? De pegar as coisas e ir embora de casa, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha, acho que uns 5 anos de idade, mais ou menos, eu lembro que tinha acabado a gasolina do carro do meu pai e eu estava dormindo no colo dele. E aí, quando ele me deixou dormindo no carro, ele trancou o carro e ele foi buscar a gasolina, né? E quando eu acordei, eu achei que eu tinha sido abandonada. Olha. E assim, foi algo tão impactante pra mim que eu nunca esqueci, né? Poxa, 5 anos de idade, ter essa memória, Sim. né? Eu lembro da roupa que eu tava, o carro que era, onde que era, né? Eu lembro disso até hoje, né? Porque marcou. Exatamente. E a gente tá falando do pai, né? Da segurança, né? Sim. Da segurança, né? Tipo, do acolhimento, né? Sim. De prover tudo isso. Então é importante a gente estar atento, né? E não ficar, isso daqui não tem importância. Exatamente. Né? A gente acaba minimizando, né? É o que a gente faz. É o que a gente faz, é o que eu falo. Às vezes a pessoa sente até uma certa, sei lá, uma certa timidez, ou algumas pessoas sentem até culpa. Olha que absurdo isso, né? Eu pego alguns pacientes que chegam com sentimento de culpa, porque, olha, eu estou passando por uma situação, mas ao meu ver não é tão grave assim, eu nem sei por que eu estou passando, não sei, nem sei por que eu estou tendo essa reação. Olha que absurdo a pessoa sentir culpa, né, de algo que está machucando, mas ao seu ver não é tão importante quanto a dor do outro, né? Então eu sempre falo, gente, a gente precisa entender que não importa, assim, nós vemos histórias diferentes, mas você tem que estar atenta àquilo que a tua alma está dizendo, àquilo que as suas emoções estão sinalizando, né? Isso é saúde mental. E nós precisamos nos responsabilizar por isso, porque eu até dou um exemplo que eu falo, gente, a gente chega na nossa casa, se a louça estiver suja, né? Eu não aguento ver uma louça suja, também não é? Mas aí você fica o dia inteiro, né, absorvendo coisas tóxicas, palavras negativas, assistindo, sei lá, coisas negativas, e a gente não se dá conta disso, e isso não nos incomoda, mas aí você vai numa louça e isso incomoda. Então eu falo, gente, qual que é a diferença? Porque é um lixo tóxico, então a gente tem que tomar cuidado também, né, a quem nós damos acesso, o ambiente influencia. O ambiente, também, né? é o que nós estamos assistindo, né, aquilo que nós estamos lendo, enfim. Então é um conjunto de várias coisas que nós precisamos amadurecer para isso, né? Então a gente precisa desenvolver esse lado e buscar também esse amadurecimento que nos leva a ter um equilíbrio emocional. Mas o primeiro passo, eu sempre falo, primeira coisa, você realmente não achar que, mas tá tudo bem, mas é normal, mas já fui em vários médicos, ninguém sabe o que é, mas tudo bem, vou tomar um remedinho. Não, existe uma causa para aquilo. Né, existe. Então é um excesso de uma expectativa, né, um excesso de futuro que está lhe causando ansiedade, ou realmente é uma causa que foi determinada lá no passado e que a gente precisa falar sobre isso. Porque nós somos incompreendidos nas nossas inabilidades. Então tem algumas pessoas que elas não são compreendidas porque existem algumas inabilidades, algumas características que dificultam isso. Né? Então, por isso que eu falo que a escuta madura, ela é essencial para que uma pessoa também consiga falar acerca das suas emoções. Se você não tiver uma escuta madura de um lado, você vai ter dificuldade em também conseguir nomear e falar sobre aquilo que você está sentindo. Então, é muito importante também você saber com quem você vai falar. Sim, com certeza.
nesse fator especificamente, né, de poder se abrir, né, de poder falar, de ter esse processo para poder identificar, a mulher por si só, né, ela carrega muitos problemas na sociedade, né? Esses fatores ideológicos, né? Essa mudança de posição, porque a gente fala hoje a mulher é livre, né? Em alguns termos, mas ela acaba sendo enjaulada em outros, né? E ela acaba engolindo esses estereótipos também. Tem ainda assim a cobrança da sociedade, porque a gente sabe que existe uma cobrança maior, né, da sociedade na mulher do que no homem, né? Sim. Existe essa cobrança da sociedade, essa cobrança dentro de casa que é natural, né? Os desafios do dia a dia, e a gente consegue perceber que a mulher, ela acaba guardando mais isso, né? Porque ela tem aquele senso de superproteção, principalmente as mulheres que são mães, né? Não, a minha prioridade é o meu filho, né? É o meu marido, né? Então, assim, essas mulheres, elas ficam silenciadas, né? Em relação às dores delas, em relação aos emocionais delas. Qual seria o primeiro passo para essa mulher, né? Qual seria o primeiro passo para ela começar a identificar? Porque às vezes ela tá tipo jogando a poeira embaixo do tapete, e a hora que ela vai ver, ela nem sabe de quando é essa poeira, né? Então, qual que é o primeiro passo para ela conseguir se entender, né? A gente já conseguiu detectar aqui na nossa conversa, né, Sô, que a coisa mais importante é você se autoconhecer, né? O autoconhecimento, ele é fundamental para a gente poder dar outros passos em várias áreas da nossa vida, né? Saber de onde nós viemos também. Mas para essa mulher especificamente, né, que ela está se sentindo oprimida pela sociedade, cobrada pela sociedade, uma cobrança excessiva dentro de casa, uma cobrança excessiva dentro do trabalho, né? Qual é o primeiro passo para essa mulher que se sente silenciada? Eu creio que sim, que são várias coisas, né? Não é uma coisa só. Eu costumo dizer também que qualquer opinião te define quando você não sabe quem é. Então, eu acredito que começar ali sabendo quem é essa pessoa, porque muitas vezes a gente veste uma capa ali, né, de super mulher e quer fazer tudo, mas quais são as reais motivações que está por trás desse querer fazer tudo, né? É um sentimento de aceitação? É um sentimento que eu busco aprovação? Ou é realmente uma necessidade? Então, a gente precisa identificar quais são as reais motivações que faz com que nós tenhamos esse tipo de comportamento, que nós vamos perceber que em algumas vezes, porque todo excesso esconde uma falta, né? E todo excesso a gente acaba entendendo que é prejudicial. Então, primeira coisa é identificar quais são as motivações. É uma questão de necessidade, é uma questão que realmente eu preciso, né? Mas se não, será que o que está por trás? Por que eu preciso dessa aceitação? Por que eu busco talvez uma aprovação que me parece ser um sentimento nobre, mas por trás esconde talvez um fruto podre, né? Eu sempre falo que todo o ali que uma pessoa às vezes acomete no sentido assim, mas eu tô fazendo algo bom, olha, você não tá vendo, né? Mas por trás não é um sentimento bom, você acredita que é para justificar a sua demanda, mas por trás as motivações são outras. Então eu acredito que nós fazemos parte de uma geração hoje, né, de uma sociedade que cria-se uma imagem, porque hoje nós vivemos muito mais essa questão da imagem, né? Então aquela coisa do ser se perdeu um pouco. Então hoje é mais o parecer ser e mais o parecer ter, né? Que nós estamos inseridos dentro dessa sociedade. Então eu acredito que isso também acaba descaracterizando essa mulher, que muitas vezes ela se sente uma super mulher, mas no íntimo dela não é bem assim. Na verdade, é o oposto disso. Então, ela busca parecer ser para justificar um olhar do outro, mas não é o olhar que ela tem acerca dela, né? Então, eu digo que a questão da vulnerabilidade é muita coragem dessa mulher assumir e falar, peraí, não é bem assim, né? Então, eu falo que vulnerabilidade não é fraqueza, mas é coragem de você realmente parar um pouco e tentar identificar o que está
acontecendo? O que está por trás dessa estetização do eu? O que está por trás dessa estetização das suas palavras? Eu recebo pacientes, por exemplo, no site analítico, que já vêm com palavras totalmente estetizadas, assim, ensaiadas, e a gente percebe que não é essa a verdadeira história, porque as pessoas estão com medo, às vezes, de demonstrar quem elas são, na verdade. Porque hoje nós temos a violência, não mais a violência da negatividade, mas a violência da positividade, que você tem que produzir o tempo todo, né? Então é essa alta produtividade, você performance é aquilo que você tem, motivacional, né? Performar o tempo todo. Então não é bem assim, né? E esses estímulos, a gente é estímulo para tudo quanto é lugar. Então quando você consegue ser verdadeiro eu, porque aquilo que você produz no secreto é quem você é aquilo que ninguém vê. E o quanto que nós realmente somos aquilo que ninguém vê, ou nós estamos performando um ideal de eu para nos adequar a uma geração, a uma sociedade que requer isso de nós. Então você tem que ter muita coragem, muita questão assim de identidade, saber quem você é, qual a sua missão, qual o seu propósito, para que você consiga realmente viver uma vida equilibrada, sem os excessos, né? Porque os excessos realmente escondem uma falta, e a gente precisa trabalhar que falta é essa. É falta do quê? É falta da presença do pai, é falta da figura do pai, do amor do pai, porque você imagina uma menina que estava sempre ali, né? E o pai falando, ai, você é linda, você é minha filha, você é linda. Aí, de repente, ela acorda num dia mal, né? E ela tá lá toda descabelada, e de repente ela tem um compromisso, e aí o pai dela não tá lá pra falar que, nossa, como você é linda. E aí já vem aquele sentimento, aí agora, estão me julgando, mas cadê meu pai? Entende? Então a pessoa ela tem que criar uma maturidade, né? Uma blindagem assim emocional das emoções para lidar com o mundo lá fora. Então você tem esses dois polos, né? Que tem a pessoa, eu costumo dizer, a pessoa que também foi muito cercada, muito mimada, ela também precisa trabalhar essa questão das suas emoções. Porque quando você mima muito uma pessoa e você faz tudo o que ela quer, geralmente pessoas que têm dificuldade em falar não, o que você está dizendo inconscientemente a essa pessoa? Você não faz de uma maneira correta, eu não confio em você, eu faço melhor do que você, deixa que eu faço. Porque o meu fazer é melhor do que você. Entende? Então, é difícil entender isso, mas como uma pessoa que teve tudo, né, que foi extremamente mimada, que teve uma vida de princesa, ela desenvolveu essas características, né, de pessoa revoltada, enfim, não sei, né, estamos conversando aqui. Porque essa foi a linguagem que ela aprendeu, no sentido que você não sabe fazer nada, eu faço muito melhor do que você. Então deixa que eu faça. Então geralmente as pessoas que têm dificuldade de dizer não, que querem proteger demais o filho, mas é uma questão dela, é uma questão da mãe. Então essa mãe, por uma dificuldade dessa mãe, o filho acaba vivendo uma consequência dessa dificuldade que não foi tratada. Por isso que eu sempre falo que nós somos vítimas de outras vítimas. Por isso que nós temos que nos responsabilizar para tratar essa ferida, porque existe um propósito na cicatriz da tua ferida. Toda cicatriz existe um propósito. E tratar essa ferida para ela que realmente consiga enxergar o propósito por trás dessa ferida. Quando ela é cicatrizada e ela se torna uma voz de ressignificação. Uma voz realmente que vem mudar, né? Você muda uma geração quando você consegue identificar aquilo e você trabalha aquilo. Né? E aí, então você acaba ensinando, desenvolvendo o seu filho a ter responsabilidade, e você não precisa mais ser a salvadora, mas é o que eu disse, depende do cenário. Existem pessoas, mulheres que realmente necessitam e precisam disso, mas algumas vezes elas fazem muito além daquilo porque existe uma motivação errada por trás disso, né? Por trás disso, ela esconde algo ali. Entendi isso. Isso é muito... Esse ponto que você falou me emociona bastante, porque eu já passei por situações assim, né, com a minha mãe. Uhum. E foi muito... Minha mãe, pelo fato dela ter passado por um câncer também, olha, né? Ela foi diagnosticada em 82, ela não poderia ter filhos, ficou 5 anos fazendo tratamento, né? Quando ela ficou sabendo que ela engravidou, e depois de 2 anos e meio engravidou do meu irmão, ela foi a coruja, né? E ela, tipo, acolheu a gente, colocou a gente embaixo das asas, e isso foi assim, durante a vida inteira, né? E assim, eu acabo
tendo os resquícios disso até hoje, porque tem alguns trejeitos, algumas coisas que acontecem na minha vida que são reflexo, inclusive, dessa conduta que a minha mãe sempre teve com a gente, né? E quando eu cheguei lá na minha adolescência, né, ouvindo os nãos da vida, foi muito difícil para mim, né? Foi muito difícil encarar uma realidade, né, que não é que você tem dentro de casa, é muito difícil. Sim. Tanto é que você acabou falando, né, da mimada e não sei o que, eu falei, nossa, ela tá falando de mim. Aí, ó. E a gente tem que ter a consciência, né, que a gente vê em outdoors, campanhas publicitárias, a gente vê em revistas e etc, né? Mês do Outubro Rosa, câncer de mama, aí a gente vê as mulheres, né, que estão lutando pela vida e etc. Mas a gente também tem que falar, né? Não só tipo do que está acontecendo agora, mas do que pode vir a acontecer, né? Se minimizar, né? Minimizar suas emoções, os seus problemas, é algo gravíssimo, né? Eu já fiz muito isso na minha vida, por exemplo. E eu creio que, assim, muitas mulheres também fazem hoje em dia também, né? Sim. E pra gente poder finalizar, Sô, qual seria o seu recado, né? Para essas mulheres século XXI, 2023, né? Que tem todas as chances aí, né, que levantam todos os dias, tem mais um dia aí pela frente, né, que Deus proporciona mais um dia, né, para ela poder vencer na vida, para ela poder batalhar pelas coisas que ela quer, para ela poder se identificar os seus problemas, né. Não vamos falar tipo, esse problema é maior ou menor, não. Né, ser a mulher, sabendo de toda a essência que a mulher tem, de todos os deveres que uma mulher carrega, né, daquilo que nós duas representamos, né, o que você falaria hoje para uma mulher século XXI, 2023, para o que está assistindo a gente no Trocando Ideia? Gente, primeiro que a mulher, ela é um projeto de Deus, assim, único. Por quê? Porque eu vejo que a mulher, ela tem uma intuição, ela tem uma sensibilidade que nenhum outro ser na face da Terra tem. Então isso é muito natural da gente, né? A gente consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e a gente tá de olho lá no filho, tá de olho lá na casa, tá de olho em tudo. Então, gente, isso é incrível. Mas, como eu disse, a gente só tem que tomar cuidado, e eu falo muito isso nos meus cursos, tudo. Cuidado com aquilo que você pensa, porque a nossa mente mente. Por quê? Porque o cérebro, ele não consegue lidar com aquilo que não faz sentido para ele, né? Então, ele não consegue identificar, por exemplo, uma mentira de uma verdade, a não ser que ele conheça a verdade. Então, o que eu deixo aqui para vocês? Conheçam a verdade, criem a necessidade de conhecer a verdade, né? Porque essa verdade vai libertar, muitas vezes, dessa sensação de ter que fazer alguma coisa, de autoprodutividade, de ter que fazer milhões de coisas para ser aceita, amada. Não, você já porque você nasceu de um propósito, e eu sempre falo que nós somos, o céu é nossa origem, não é nem o nosso destino, né? Porque talvez alguns não vão pro destino, você não vai ser o destino. Mas a nossa origem vem de lá. Então, o que eu sempre falo? A verdade, ela consegue mudar a tua realidade, mas a realidade sua hoje, ela não vai conseguir mudar a tua verdade. Então, se preocupe em conhecer a verdade. Quando eu falo verdade, é verdade. Qual é o seu propósito, né? Não troque seu propósito pela tua proposta. Então, foque no seu propósito. Foque naquilo que Deus fala acerca de você. Conheça a verdade das suas sensações, dos seus sentimentos, daquilo que você, por exemplo, sempre fala, gente, qual que é o seu dom? Mas se você vem falar de dom, eu não sei qual que é o seu dom. O que é aquilo que você flui, que você faz, que você gosta, né? Com facilidade. Pronto, vamos focar nisso. Mas eu tenho pontos fracos. Ninguém tem ponto fraco aqui. Pontos a melhorar. Não existe ponto fraco, ponto forte e pontos a melhorar. Porque se nossa origem é do céu, nós somos, né, originalmente pessoas criadas à imagem e semelhança de um Deus que é perfeito. Então ele não errou,
Então eu sempre falo que tome cuidado apenas com a questão daquilo que você pensa, da sua mente, porque os nossos pensamentos eles viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter e caráter vai moldar o teu destino. Então olha que loucura, o nosso destino muitas vezes começa lá naquilo que nós estamos pensando, né? Então toda vez que vier um pensamento de ai, por que isso, por que aquilo, não é isso. A nossa mente mente porque a mente não gosta de gastar energia, então ela sempre vai pro lado que lhe é familiar. Por isso que, então, o que eu falo para vocês, gente? Primeira coisa, busquem conhecer acerca de si mesmo, a sua identidade, aquilo que talvez você seja familiarizada com as coisas que aconteceram no seu passado, com as coisas que aconteceram com os teus pais, não é a tua verdade. A tua verdade nada tem a ver com aquilo que lhe aconteceu, né? A verdade está em você descobrir quem é você. E existe um propósito muito grande nisso. Então, é o primeiro passo, né? Você não se culpabilizar, porque não existe nenhum tipo de culpa, mas agora nós precisamos nos tornar responsáveis em querer viver realmente esse propósito. E é isso, eu creio que é isso. Quando eu comecei a praticar isso e aplicar isso na minha vida, muita coisa mudou, porque eu tinha muito problema na minha mente, a minha mente era muito confusa. E quando eu entendi que a minha mente mentia, que os meus pensamentos determinavam o meu destino, né, o meu caráter, eu comecei a prestar atenção naquilo que eu estava pensando acerca de mim mesma. Porque eu tive esse problema também de muito mimada, então às vezes eu ia fazer alguma coisa e eu não fazia direito, porque não me foi ensinado isso. Então eu me comparava com as pessoas. Porque as pessoas que tiveram histórias de, assim, com mais dificuldade, eu percebia que elas tinham muito mais desenvoltura. E eu fui aprender a fazer arroz, a cozinhar com 33 anos de idade. E aí eu perto de algumas pessoas que faziam lasanha. Eu falava, gente, lasanha, eu nunca fiz. Como que faz isso? E aí a gente acaba trazendo um sentimento ruim na questão de comparação, né? E aquilo me angustiava. Então é algo que eu fiz, sabe? Então assim, não, eu não sou o resultado daquilo que fizeram comigo, eu não sou o resultado dos erros que acometeram, porque todo mundo erra e tá tudo bem, isso faz parte da vida, mas agora eu consigo dar um outro sentido. Lembra que eu falei? O cérebro ele só vai acreditar na verdade se ele conhecer a verdade. Então quando eu consigo dar um outro sentido, isso se torna uma verdade e aí eu consigo começar a ressignificar. Então, que vocês tragam situações, pensamentos que se tornem uma verdade, uma realidade diferente da realidade que você vive hoje, porque a gente não se move pelas circunstâncias, a alma não governa, né? Nós nos movemos por aquilo que nós realmente temos como verdade dentro de nós. Então não troque a proposta pelo propósito, viva o propósito, e o propósito está naquele que te criou, eu sempre falo isso. Busque saber quem você é. Ai, muito bom, muito bom. Sô, muito obrigada. Eu que agradeço. Nosso papo foi edificante. Eu tenho certeza que impactou muitas pessoas agora e vai impactar muitas outras. Eu vou deixar o pessoal aqui da produção fazendo assim. Eu vou deixar o Instagram da Sô, tá? Da Suane, para vocês poderem segui-la. Podem mandar mensagens também de perguntas que vocês queiram. A gente pode até abrir uma caixinha, né? Pode. Ao longo aí até o fim de outubro, para as pessoas poderem mandar suas perguntas, tá? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada por esse cenário maravilhoso. Obrigada por nos receber aqui. Que você continue sua jornada aí ajudando mais e mais pessoas, viu, Sô? Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Obrigada. E até breve, viu? Valeu. Obrigada.